de Educação, Conselho de Educação Básica número 13 de 2012, Diretrizes Curriculares Nacional para a Educação Escolar Indígena. Relatório 1. Apresentação. Este parecer é o projeto de resolução anexo institui as diretrizes nacionais para a educação escolar indígena na educação básica. As diretrizes resultam do crescente papel que o protagonismo indígena tem desempenhado no cenário educacional brasileiro, seja nos diferentes espaços de organizações de professores indígenas nas suas mais diversas formas de associação, seja por meio de ocupação de espaços institucionais estratégicos como as escolas, a coordenação indígena na Secretaria de Educação, no Ministério da Educação, bem como a representação indígena no Conselho Nacional de Educação. O protagonismo indígena refletido de modo significativo na primeira Conferência Nacional de Educação Indígena, realizada em 2009, também é exemplificado no momento histórico em que, pela primeira vez, o indígena assume a relatoria de diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena no Conselho Nacional de Educação. É, então, no momento em que se busca a construção de uma relação mais respeitosa e promotora da justiça social por meio de práticas da educação escolar, que se dá a construção dessa diretriz como forma de promover a ampliação do diálogo intercultural entre o Estado brasileiro e os povos indígenas. A construção dessa diretriz se deu em diálogo instituído entre o CNE, a Comissão Nacional de Educação Escolar Indígena do Ministério da Educação, e o Grupo de Trabalho Técnico Multidisciplinar criado pela Portaria 593, de 16 de dezembro de 2010, no âmbito da Secretaria de Educação, Alfabetização e Diversidade, do MEC. Foram relevantes ainda nesse processo as manifestações apresentadas nos 2 seminários sobre diretrizes para a educação escolar indígena, realizado pelo CNE, ocorridos em 2011 e 2012. Em Brasília, bem como as contribuições provindas da reunião técnica ocorrida durante o último desses seminários. No sentido, essas diretrizes constituem o resultado de um trabalho coletivo que expressa o compromisso de representantes de diferentes esferas governamentais e não governamentais, com a participação marcante de educadores indígenas envolvidos com a promoção da justiça social e a defesa dos direitos dos povos indígenas na construção do projeto Escolares Diferenciados, que contribuam para a afirmação de suas identidades étnicas e sua inserção digna na sociedade brasileira. As diretrizes curriculares nacionais para a educação escolar indígena de caráter mandatório objetivam, letra A, orientar as escolas indígenas de educação básica e o sistema de ensino da União, do Estado e do Distrito Federal e dos municípios na elaboração, desenvolvimento e avaliação de seus projetos educativos. B. Orientar os processos de construção de instrumentos normativos do sistema de ensino, visando tornar a educação escolar indígena projeto orgânico articulado e sequenciado da educação básica entre suas diferentes etapas e modalidades, sendo garantida a especificidade dos processos educativos indígenas. C. Assegurar que os princípios da especificidade do bilinguismo e multilinguismo da organização comunitária e da interculturalidade fundamentem os projetos educativos das comunidades indígenas, valorizando sua língua e conhecimentos tradicionais. Letra D. Assegurar que o modelo de organização e gestão das escolas indígenas leve em consideração as práticas socioculturais e econômicas das respectivas comunidades, bem como suas formas de produção de conhecimento, processos próprios de ensino e de aprendizagem e projetos societários. E fortalecer o regime de colaboração entre o sistema de ensino da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios, fortalecendo diretrizes para a organização da educação escolar indígena na educação básica no âmbito dos territórios etnoeducacionais. F. Normatizar dispositivos constantes na Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, ratificada no Brasil por meio do Decreto Legislativo número 143/2003, no que se refere à educação em meios de comunicação, bem como mecanismo de consulta livre, prévia e informada. G. Orientar o sistema de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios a incluir tanto no processo de formação
quanto de professores indígenas, quanto no funcionamento regular da educação escolar indígena, a colaboração e atuação de especialistas em saberes tradicionais, como os tocadores de instrumentos musicais, contadores de narrativas míticas, pajés e xamãs, rezadores, raizeiros, parteiras, organizadores de rituais, conselheiros e outras funções próprias necessárias ao bem viver dos povos indígenas. H. Zelar para que o direito à educação escolar diferenciada seja garantido às comunidades indígenas com qualidade social e pertinência pedagógica, cultural, linguística, ambiental e territorial, respeitando as lógicas, saberes e perspectiva dos próprios povos indígenas. A educação escolar indígena, como um todo orgânico, será orientada por essas diretrizes específicas e pelas diretrizes próprias a cada etapa e modalidade da educação básica instituídas nacional e localmente. 2. O direito à educação escolar diferenciada. Nas últimas décadas, a comunidade indígena tem buscado construir projetos de educação escolar diferenciado em contraposição à tradição assimilacionista e integracionista de experiências escolares vivenciadas do período colonial até recentemente. Essas experiências tinham como uma de suas finalidades o pagamento das diferenças culturais tidas como entraves ao processo civilizatório e o desenvolvimento do país. As instituições escolares ganhou com isso novos papéis e significados, abandonando de vez a perspectiva integracionista e negadora das especificidades culturais indígenas. A escola indígena hoje tem se tornado um lugar de afirmação da identidade e de pertencimento étnico, o direito à escolarização nas próprias línguas, a valorização de seus processos próprios de aprendizagem, a formação de professores da própria comunidade, a produção de materiais didáticos específicos, a valorização dos saberes e práticas tradicionais, além da autonomia pedagógica, são exemplo destes novos papéis e significados assumidos pela escola nos processos de reelaboração cultural em curso em várias terras indígenas. A escola tem se apresentado como um lugar estratégico para a continuidade sociocultural de seus modos de ser, viver, pensar e produzir significado. Nesta nova perspectiva, vislumbra-se que a escola possa tanto contribuir para a melhoria das condições de vida da comunidade indígena, garantindo sustentabilidade, quanto promover a cidadania diferenciada dos estudantes indígenas. Esse movimento que nasce de dentro das comunidades indígenas parece começar a encontrar ressonância no Estado brasileiro, quanto à questão das diferenças para ganhar um novo sentido, sendo gradativamente assumida como um valor ético e político que orienta alguma de suas políticas públicas. O direito à diferença cultural, por exemplo, tem sido bandeira de luta do movimento indígena desde a década de 1970, articulado a outros movimentos da sociedade civil, organizado em prol da democratização do país, na busca pela defesa de seus direitos e interesses da continuidade sociocultural. Os povos indígenas criaram organizações sociopolíticas com o intuito de superar a situação da tutela a que historicamente foram submetidos. É importante destacar que a mobilização política dos índios tem contado com a parceria de entidades indigenistas, algumas delas criadas ainda em meados de 1970. A luta do movimento indígena e de seus aliados repercutiu na redefinição conceitual e pragmática das relações entre o Estado e os povos indígenas, concretizada na Constituição Federal do Brasil de 1988, que estabeleceu o paradigma de reconhecimento, manutenção e proteção da sociodiversidade indígena nas políticas públicas. No campo da educação, novas diretrizes passaram a orientar as práticas pedagógicas e curriculares nas escolas indígenas no rumo de uma educação escolar própria, ou como passou a ser concebida uma educação escolar indígena diferenciada, específica, intercultural e bilingue, multilingue. A Constituição de 1988, superando a perspectiva assimilacionista que marcará toda a legislação indigenista precedente e que entendia os índios como uma categoria étnica e social provisória e transitória, apostando na sua incorporação à comunhão nacional, reconhece a pluralidade cultural e o Estado brasileiro como pluriétnico,
delineia-se, assim, um novo quadro jurídico a regulamentar as relações entre o Estado e a sociedade nacional e os grupos indígenas. A este se reconhece o direito à diferença cultural, isto é, o direito de serem índios, reconhecendo-lhes sua organização social, costumes, línguas, crenças e tradições. Fica, portanto, a partir da Constituição de 1988, assegurada aos índios sua especificidades étnico-culturais, cabendo à União o dever de protegê-las, respeitá-las e promovê-las. Essa mudança de perspectiva e de entendimento do lugar dos grupos indígenas na sociedade brasileira propiciou a superação de concepções jurídicas há muito tempo estabelecidas, fazendo com que a velha prática de assimilação cedesse lugar à proposição da afirmação da convivência e respeito da diferença no âmbito da proposição desse novo marco jurídico. A educação diferenciada encontra amparo legal. O artigo 210, parágrafo 2º, assegura às comunidades indígenas também a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem. No artigo 231, é reconhecido o direito à sua organização social, costume, língua e tradições e os direitos originários sobre as terras, que tradicionalmente ocupam, competindo a União, demarcá-las, proteger e fazer respeitar todos os seus bens. O direito a uma educação diferenciada também encontra respaldo na Lei 939496, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, que estabelece uma série de princípios gerais para o ensino, dentre elas o pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas, a valorização do profissional da educação escolar, a valorização da experiência extraescolar, a vinculação entre a educação escolar, o trabalho e as práticas sociais, dentre outros. No que diz respeito à educação escolar indígena, a atual LDB, rompendo com o silêncio da lei anterior, regulamenta a formulação contínua na Constituição de 88, determina em seu artigo 78 que a União, em colaboração com as agências de fomento à cultura e da assistência aos índios, deverá desenvolver programas integrados de ensino e pesquisa para oferta de educação escolar bilingue e intercultural aos povos indígenas com os seguintes objetivos. 1. Proporcionar aos índios, suas comunidades e povos a recuperação de suas memórias históricas, a reafirmação de identidades étnicas, a valorização de suas línguas e ciências. 2. Garantir aos índios, suas comunidades e povos o acesso à informação, conhecimento técnico e científico da sociedade nacional e demais indígenas e não indígenas. O artigo 79 define como competência da União apoiar técnica e financeiramente o sistema de ensino no provimento da educação escolar indígena por meio de programas integrados de ensino e pesquisa visando 1. Fortalecer as práticas socioculturais e a língua materna de cada comunidade indígena. 2. Manter programa de formação pessoal especializado destinado à educação escolar nas comunidades indígenas. 3. Desenvolver currículos e programas específicos neles, incluindo os conteúdos culturais correspondentes às respectivas comunidades. 4. Elaborar e publicar sistematicamente material didático específico e diferenciado. Na esteira do que regulamenta a Constituição Federal e a LDB, o Conselho Nacional de Educação, por meio do parecer CNE-CB 14/99 e da resolução CNE-CB 399, estabeleceu as primeiras diretrizes curriculares nacionais da educação escolar indígena, definindo fundamentos e conceituações da educação indígena, a criação da categoria escolar indígena, a definição da esfera administrativa, a formação do professor indígena, o currículo e sua flexibilização, a flexibilização das exigências e das formas de contratação de professores indígenas, a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, bem como a proposição de ações visando a concretização da proposta de educação escolar indígena. O parecer CNE-CB 1499 reconhece que a escola indígena é uma experiência pedagógica peculiar e, como tal, deve ser tratada pelas agências governamentais, promovendo as adequações institucionais e legais para garantir a implementação de uma política de governo que priorize assegurar às sociedades indígenas uma educação diferenciada, respeitando seu universo sociocultural.
Essas diretrizes se constituem um marco importante no cenário educacional brasileiro, ao normatizar as experiências da educação diferenciada das comunidades indígenas. Nesse sentido, a Resolução CNE-CB 399, em seu artigo 1º, estabelece no âmbito da educação básica a estrutura e o funcionamento das escolas indígenas, reconhecendo-lhe a condição de escola com normas e ordenamento jurídico próprio e fixando as diretrizes curriculares de ensino intercultural e bilingue, visando a valorização plena das culturas dos povos indígenas e a afirmação e manutenção de sua diversidade étnica. O direito à educação escolar indígena também foi contemplado no Plano Nacional da Educação, PNE, instituído pela Lei 10.172, de 2001, que vigorou até o ano de 2011. Nele é apresentado um diagnóstico da oferta de educação escolar indígena desde o século XVI aos dias atuais, apontando para a definição das diretrizes, objetivos e metas que dependem da iniciativa da União e dos Estados para a implantação dos programas de educação escolar indígena, bem como ressalvando que estes só deverão acontecer com a anuência das comunidades indígenas. O direito diferenciado a uma educação escolar voltada para os interesses e necessidades das comunidades indígenas também é assegurado pelo Decreto 6.861 de 2009, que define a organização da educação escolar indígena em territórios etnoeducacionais. Nele é proposto um modelo diferenciado de gestão que visa fortalecer o regime de colaboração na oferta da educação escolar indígena pelo sistema de ensino. Em seu artigo 1º determina que a educação escolar indígena será organizada com a participação dos povos indígenas, observada a sua territorialidade, respeitando suas necessidades e especificidades. Os territórios etnoeducacionais definidos pelo Ministério da Educação compreenderão, independentemente da divisão política administrativa do país, as terras indígenas, mesmo que descontínuas, ocupadas por povos indígenas que mantêm relações intersocioetárias caracterizadas por raízes sociais e históricas, relações políticas e econômicas, filiações linguísticas, valores e práticas culturais compartilhados. O decreto reafirma ainda a garantia das normas próprias e diretrizes curriculares específicas para escolas indígenas que, deste modo, gozam de prerrogativas especiais na organização de suas atividades escolares, com calendários próprios e independentes do ano civil que respeitem as atividades econômicas, sociais, culturais e religiosas de cada comunidade nos termos do seu artigo 3º. Evidenciando a consolidação e o aperfeiçoamento do processo de implementação deste direito específico dos povos indígenas a uma educação escolar própria, a primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena, CONEI, após as etapas locais e regionais, aprovou documentos finais em que são apresentadas propostas para as políticas de educação escolar indígena. Dada a importância política pedagógica do evento para os novos rumos da educação escolar indígena, a CONEI e seu documento final serão considerados adiante. O direito da comunidade indígena de participar ativamente da elaboração e implementação das políticas públicas a ela dirigidas e de serem ouvidas por meio de consultas livres, prévias e informadas nos projetos ou medidas legais que as atinjam direta ou indiretamente, de acordo com a recomendação da Convenção 169 da Organização Internacional do Trabalho, OIT, de 1989, coaduna-se com os preceitos que regulamentam o direito à educação escolar diferenciada, poder decidir e participar no processo de elaboração e implementação de projetos escolares e expressão das novas relações e diálogos estabelecidos entre povos indígena e Estado Nacional. No Brasil, esta convenção foi ratificada pelo Congresso Nacional em 2002 e promulgada pelo Decreto número 5.051 de 2004. O que motivou a aprovação desta convenção foi o fato dos povos indígenas e tribais em muitas partes do mundo não gozarem dos direitos humanos fundamentais na mesma proporção que o resto da população. Além disso, o reconhecimento de que tais povos deveriam assumir o controle de suas próprias instituições, seu modo de vida e seu desenvolvimento econômico. Corroborando com esta visão que aponta para as ideias de protagonismo e autonomia dos indígenas, é preciso dar relevo ainda à Declaração da União das Nações Unidas sobre o Direito dos Povos Indígenas, de 13 de setembro de 2007, que reconhece a urgente necessidade de respeitar e promover os direitos intrínsecos dos povos indígenas que derivam de suas próprias estruturas políticas, econômicas e sociais e de suas culturas, de suas tradições espirituais, de sua história e concepções de vida, especialmente os direitos às terras, aos
territórios e recursos, reconhecendo, sobretudo, a urgente necessidade de respeitar e promover os direitos dos povos indígenas assegurados em tratados, acordos e outros pactos construtivos com os Estados, celebrando que os povos indígenas estejam se organizando para promover seu desenvolvimento político, econômico, social e cultural, com o objetivo de pôr fim a todas as formas de discriminação e opressão onde quer que ocorra. Todo este aparato legal impulsiona e dá sustentação ao direito, à diferença fenômeno ligado à prática e discurso político que celebra a igualdade de direito, a promoção da diversidade e a dignidade humana. Tais práticas e discursos estão ligados à ideia de direitos humanos entendidos como direitos universais relacionados à promoção de um conjunto de direitos fundamentais, dentre eles a educação. Neste cenário, as políticas públicas encontram o desafio de unir universalização de direitos e ações políticas com o efetivo respeito e valorização das diferenças culturais como princípios orientador para as políticas educativas voltadas ao grupo indígena. Em tais políticas, igualdade e diversidade não devem ser antagônicas, construindo-se nos fundamentos de uma sociedade democrática promotora de justiça social. A educação escolar indígena, para sua realização plena, enquanto um direito constitucionalmente garantido, precisa estar alicerçada em uma política linguística que assegure o princípio de bilinguismo e multilinguismo em uma política de territorialidade ligada à garantia do direito à terra, à autossustentabilidade da comunidade e à efetivação de projetos escolares que expressem os projetos socioetários e visões do mundo e de futuro dos diferentes povos indígenas que vivem no território nacional. Como o dever do Estado brasileiro para com os povos indígenas, a educação escolar indígena deverá se constituir no espaço de construção de relação interétnicas orientadas para a manutenção da pluralidade cultural, pelo reconhecimento de diferentes concepções pedagógicas e pela afirmação dos povos indígenas como sujeito de direito. A escola indígena será criada em atendimento à reivindicação ou por iniciativa da comunidade interessada ou com a anuência da mesma respeitada suas formas de representação e terá como elemento básico para sua organização, estrutura e funcionamento a centralidade do território para o bem viver dos povos indígenas e para seu processo formativo e, portanto, a localização das escolas em terra habitadas por comunidades indígenas, ainda que se estendam por território de diversos estados ou municípios contíguos. B. A importância do uso das línguas indígenas e dos registros linguísticos específicos do português para o ensino ministrado nas línguas indígenas de cada povo e comunidade como uma das formas de preservação da realidade sociolinguística de cada povo. C. A organização escolar própria nos termos detalhados no projeto da resolução em anexo. D. A exclusividade do atendimento à comunidade indígena por parte de professores indígenas oriundos da respectiva comunidade. Na organização da escola indígena deverá ser considerada a participação de representantes da comunidade na definição do modelo de organização e gestão, bem como suas estruturas sociais, suas práticas socioculturais, religiosas, econômicas, suas formas de produção de conhecimento, processos próprios e métodos de ensino-aprendizagem, ou uso de materiais didático-pedagógico produzidos de acordo com o contexto sociocultural de cada povo indígena e a necessidade de edificação da escola com características e padrões construtivos de comum acordo com a comunidade usuária ou da predisposição de espaços formativos que atendam aos interesses da comunidade indígena. É importante lembrar ainda, no que diz respeito ao reconhecimento das especificidades dos povos indígenas no ambiente educacional, a necessidade de se considerar os casos dos estudantes indígenas que estudam em escolas não indígenas, como, por exemplo, nas situações em que estes estudantes, mesmo morando em suas aldeias, são obrigados a procurar escola não indígena pela ausência de escola diferenciada ou da oferta de todas as etapas da educação básica em suas comunidades, além dos casos em que os indígenas residem fora de suas comunidades de origem. Tais estudantes também precisam ter garantido o direito de expressão de suas diferenças étnicos, culturais, de valorização de seus modos tradicionais, de conhecimento, crenças, memórias e demais formas de expressão de suas diferenças. Para tanto, as escolas não indígenas devem desenvolver estratégias pedagógicas com o objetivo de promover e valorizar a diversidade cultural, tendo em vista a presença de diversos outros na escola. Uma das estratégias ancorada na legislação educacional vigente diz respeito à inserção da temática indígena nos currículos da educação pública e privada de educação básica. Os conteúdos referentes a esta temática serão ministrados no âmbito de todo o currículo escolar, em especial nas áreas de educação artística e de literatura e história brasileira, nos termos do artigo 26A
da LDB com a redação dada pela Lei nº 11.645 de 2008. Para o cumprimento efetivo da lei, faz-se necessário que os cursos de formação inicial e continuada de professores proporcionem aos docentes o conhecimento de estratégias pedagógicas, materiais didáticos e de apoio pedagógico, além de procedimentos de avaliação que considerem a realidade cultural e social destes estudantes, com o objetivo de lhes garantir o direito à educação escolar. Parecer CNE CB 14/2009, direito que para ser efetivado, cresce de maior democratização do acesso de assistência estudantil para a permanência do estudante na escola e de qualidade social do ensino para a conclusão com sucesso dos estudos realizados nas escolas não indígenas. Esta condição, alicerçada numa concepção e prática de educação em direitos humanos, ajudam a eliminar toda forma de preconceito e discriminação, promovendo a dignidade humana, a laicidade do Estado, a igualdade de direitos, o reconhecimento e valorização das diferenças e da diversidade, de acordo com as diretrizes nacionais para a educação em direitos humanos. Parecer CNE CP 8/2012. Primeira Conferência Nacional de Educação Escolar Indígena 3. De 16 a 21 de novembro de 2009, o MEC, em parceria com o Conselho Nacional de Secretarias de Educação, CONSED, e a Fundação Nacional do Índio, FUNAI, realizou em Lusiana, GO, a primeira Conferência Nacional da Educação Escolar Indígena, CONEI, que teve como tema a Educação Escolar Indígena, Gestão Territorial e Afirmação Cultural. A CONEI foi precedida de conferências locais realizadas em 1.836 escolas indígenas, com a participação de cerca de 45 mil pessoas, entre estudantes, professores, pais e mães de estudantes, além de lideranças indígenas. Dessas conferências locais saíram propostas que foram discutidas em 18 conferências regionais, reunindo cerca de 3.600 delegados, 400 convidados e 2.000 observadores, entre representantes dos povos indígenas, dirigentes e gestores do sistema de ensino FUNAI, instituição de ensino superior, entidades da sociedade civil e demais instituições. Nas conferências nacionais foram aprovadas propostas para serem discutidas e apreciadas na Conferência Nacional, etapa que congregou 604 delegados, 100 convidados e 100 observadores, totalizando 804 participantes. Estiveram representados 210 povos indígenas. A Conferência Nacional teve como principais objetivos consultar representantes dos povos indígenas, das organizações governamentais e da sociedade civil sobre a realidade e as necessidades educacionais para o futuro das políticas de educação escolar indígena, discutir propostas de aperfeiçoamento de sua oferta, principalmente em relação a um modelo de gestão, propondo diretrizes que possibilitem o avanço da educação escolar indígena em qualidade sociocultural e efetividade. Entre as principais propostas aprovadas pelos participantes da conferência estão a criação de um sistema próprio de educação escolar indígena articulado ao Sistema Nacional de Educação, a implementação dos territórios etnoeducacionais, a necessidade da ampliação do controle social a partir da ótica e da necessidade de cada povo indígena, de modo que os novos modelos de gestão garantam e ampliem o protagonismo indígena em todas as instâncias propositivas e deliberativas. Além desses 17 outros itens, foram discutidos e propostos com os objetivos de orientar a elaboração das diretrizes nacionais para a educação escolar indígena definidas pelo Conselho Nacional de Educação, dando ênfase à perspectiva intercultural como parte das estratégias de autonomia política dos povos indígenas. Nessa perspectiva, a escola indígena deve trabalhar temas e projetos ligados aos modos de vida de suas comunidades, à proteção das terras indígenas e dos recursos naturais, devendo para isso dialogar também com outros saberes. Nesse sentido, destaca-se a recomendação para que os projetos educativos reconheçam a autonomia pedagógica das escolas e dos povos ao contemplar os conhecimentos e modos indígenas de ensinar o uso das línguas indígenas, a participação dos sábios indígenas, independente da escolaridade, a participação das comunidades valorizando os saberes, a oralidade e a história de cada povo, em diálogo com os demais saberes produzidos por outras sociedades humanas. Na CONEI, foi proposto também que o sistema de ensino da União, do Estado, do Distrito Federal e dos municípios, em parceria com a organização indígena, organizações não governamentais da sociedade civil e demais órgãos governamentais, como instituições de educação superior, FUNAI, criassem programas de assessoria especializada e pesquisa em educação escolar indígena para dar suporte aos projetos político-pedagógicos e ao funcionamento das escolas indígenas. Os órgãos governamentais devem garantir recursos financeiros para a construção de infraestrutura adequada à oferta da educação de qualidade financeira,
qualidade de transporte, merenda, equipamentos e prédios escolares, a formação inicial e continuada de professores indígenas, a produção de materiais didáticos e a assessoria técnico e jurídica. Pode-se destacar ainda como preocupações e proposições centrais da conferência a importância de se implementar políticas linguísticas tendo em vista a riqueza cultural e linguística de certas regiões do país. Faz-se necessário, nesse sentido, a elaboração e implementação de políticas a partir de consulta livre, prévia e informada a favor da valorização das línguas indígenas e de plurilinguismo individual e comunitário existente nas terras indígenas e em outro contexto urbano regionais marcado pela presença indígena. A necessidade de criação pelo MEC em parceria com as instituições envolvidas com a educação escolar indígena de forma diferenciada de avaliação institucional e do desempenho dos estudantes indígenas, bem como do reconhecimento dos cursos de licenciatura indígena. Isto significa que a educação escolar indígena deve ter processos próprios de avaliação, levando-se em consideração as diferenças de cada comunidade, os projetos político-pedagógicos da escola e dos cursos de formação de professores indígenas. A necessidade de se reconhecer o caráter diferenciado da escola indígena com seu programa, currículos, calendários e materiais didáticos próprios e específicos, balizados por projetos políticos pedagógicos que espalhem os projetos socioetários de cada povo, contemplando a gestão territorial e ambiental das terras indígenas e a sustentabilidade das comunidades. A necessidade de estabelecer diretrizes para demandas cada vez mais presentes em todos os territórios etnoeducacionais para níveis ou modalidades de ensino, até então não regulamentada, no contexto de legislação para educação escolar indígena, educação infantil, ensino médio regular ou integrado, educação profissional, educação de jovens e adultos, educação especial e educação superior. O documento final contém cerca de 50 proposições votadas e aprovadas pelos delegados participantes da primeira CONEI, também aprovados em sua integralidade na Conferência Nacional de Educação, CONAI, ocorrida em 2010 na orientação das mudanças necessárias na oferta e condução da Política Nacional de Educação Escolar Indígena. É fundamental que tanto o Ministério da Educação e a Secretaria da Educação quanto os órgãos de normatização, como os Conselhos Estaduais de Educação, incorporem e assumam essa agenda de proposições na formulação e execução das políticas públicas dirigida aos povos indígenas e suas escolas. 4. Organização da educação escolar indígena. Uma comparação dos dados sobre escolas indígenas disponíveis pelo MEC nos últimos anos permite constatar que tem havido um aumento progressivo no número de escolas indígenas a cada ano em que se registram dados sobre elas. Em 1999, quando foi realizada um primeiro censo específico da educação escolar indígena, foram identificadas 1.392 escolas. Nos anos seguintes, os dados que foram obtidos por meio do censo escolar realizado anualmente em todas as escolas do país pelo Instituto Nacional de Estudo e Pesquisas Educacionais INEP do MEC apontam para esse crescimento. Em 2004, esse número saltou para 2.228, em 2005, 2.323, 2006, 2.422, 2007, 2.480, 2008, 2.633, 2009, 2.672 e em 2010 para 2.836 escolas indígenas. Esse aumento progressivo do número de escolas indígenas, verificado no período focalizado de 1999 a 2010, deve-se não só a um maior rigor no fornecimento de informações para o censo escolar, mas também ao fato de que, nos últimos anos, o sistema de ensino estadual municipal passaram a regularizar as escolas das aldeias, reconhecendo-as como escolas indígenas. Isto implicou em processo de reconhecimento de salas de aula localizadas em aldeias que antes eram consideradas como sala de extensão de escolas rurais e urbana. Deve-se ainda ao abandono da dinâmica de nucleação das escolas, quando várias escolas são vinculadas a um único endereço e, portanto, aparecem como um único estabelecimento. Esse aumento também se explica pela importância que a escola passou a ter nos últimos anos para os grupos indígenas, não só como forma de acesso, conhecimento e práticas que se quer dominar, mas também pela possibilidade de benefícios que os acompanham, como o recebimento de alimentação escolar ou assalariamento de membros da comunidade por meio de contratação de professores, diretores, merendeira, faxineira e vigilantes.
Em termos de vinculação administrativa, os dados relevam que a maior parte das escolas indígenas hoje está vinculada aos municípios. São 1.508 escolas municipais, 53,17%, e 1.308 escolas indígenas estaduais, 46,13%. Nessa escola estudam 194.449 estudantes indígenas distribuídos pelos 25 estados da federação que registram escolas indígenas. Dados de 2010. Desses estudos, 151.160 estavam no ensino fundamental, sendo que 109.919 estavam matriculados nos anos iniciais, enquanto apenas 41.241 estavam nos anos finais. 19.565 estavam matriculados na educação infantil, 10.004 no ensino médio e 15.346 na modalidade de educação de jovens e adultos. Em termos percentuais, a situação da matrícula dos estudantes indígenas em 2010 é a seguinte: educação infantil 10%, ensino fundamental 77,5%, anos iniciais 72,7%, anos finais 27,3%, ensino médio 5%, educação de jovens e adultos 7,5%. A distribuição desses estudantes pelos níveis e modalidades de ensino mostra que há ainda um grande desequilíbrio na progressão dos anos de estudo, havendo uma forte concentração dos estudantes indígenas nas primeiras séries do ensino fundamental. Eles representam 56,5% do total de estudantes matriculados. Já no ensino médio, contabiliza-se apenas 5% do total de estudantes indígenas. Essa é uma situação que tem marcado a expansão da escola indígena pelo país, ainda que se registre em anos recentes uma pequena melhora neste quadro. Porém, uma melhor adequação da distribuição dos estudantes pelos diferentes níveis e modalidades de ensino exige um esforço maior por parte do sistema de ensino do país, no sentido de garantir e ampliar os programas de formação de professores indígenas, tanto em nível de magistério na modalidade normal quanto superior, construir, reformar e equipar a escola indígena, provendo-as com equipamentos e materiais didático-pedagógicos próprios que permitam o exercício e a prática da educação intercultural é diferenciada almejada pelas comunidades indígenas e garantida na legislação educacional brasileira. O sistema de ensino deverão também assegurar às escolas indígenas estrutura adequada às necessidades dos estudantes e das especificidades pedagógicas da educação diferenciada, garantindo laboratórios, bibliotecas, espaços para atividades esportivas e artístico-culturais, assim como equipamentos para que garantam a oferta de uma educação escolar de qualidade sociocultural. 4.1 Educação infantil. A educação infantil é um direito dos povos indígenas que deve ser garantido e realizado com o compromisso de qualidade sociocultural e de respeito aos preceitos da educação diferenciada e específica. Sendo um direito, ela pode ser também uma opção de cada comunidade indígena que possui a prerrogativa de, ao avaliar suas funções e objetivos a partir de suas referências culturais, decidir pelo ingresso ou não de suas crianças na escola desde cedo. Para que essa avaliação expresse de modo legítimo os interesses de cada comunidade indígena, os sistemas de ensino devem promover consulta livre, prévia e informada acerca da oferta de educação infantil entre todos os envolvidos, direta e indiretamente com a educação das crianças indígenas, tais como pais, mães, avós, os mais velhos, professores, gestores, escolas e lideranças comunitárias. Em alguns contextos indígenas, as escolas não são vistas como necessárias para cuidar e educar as crianças, papel por excelência da família e da comunidade. Mas em outros, a educação infantil se apresenta como uma demanda política e social que deverá ser atendida pelo Estado. Para as famílias que necessitam, a educação infantil indígena deverá ser cuidadosamente planejada e avaliada no que se refere ao respeito aos conhecimentos, às culturas, às línguas, aos modelos de ensino e aprendizagem, dentre outros aspectos. Esse cuidado deve ser tomado para evitar que a escola distancie a criança de seus familiares, dos demais membros da comunidade, dos outros espaços comunitários e até mesmo, em alguns casos, de sua língua materna. Com relação à autonomia dos povos indígenas na escolha dos modos de educação de suas crianças, de acordo com o parecer CNE-CB 20/2009, em seu artigo 8º, parágrafo 2º, as propostas pedagógicas para os povos que optarem pela educação infantil devem
A. Proporcionar uma relação viva com o conhecimento, crenças, valores, concepções de mundo e as memórias de seu povo. B. Reafirmar a identidade étnica, a língua materna como elementos de constituição das crianças. C. Dar continuidade à educação tradicional oferecida na família e articular-se às práticas socioculturais da educação e cuidado coletivos da comunidade. D. Adequar calendário a agrupamentos etários e organização de tempos, atividades e ambientes de modo a atender às demandas de cada povo indígena. Além disso, tais propostas devem garantir o acesso das crianças não apenas ao conhecimento tradicional de seus grupos sociais de origem, mas também aos conhecimentos de outros grupos ou cultura. As brincadeiras tradicionais das infâncias indígenas também devem ser consideradas práticas de aprendizagem e de desenvolvimento emocional, físico e motor, reconhecendo as práticas de acesso e partilha de conhecimento pelas crianças indígenas. Crianças são atualmente compreendidas como seres sociais plenos e ativos em suas relações e suas compreensão do mundo. Por essa razão, as escolas indígenas devem considerar os elementos concebidos como importantes pela comunidade indígena na definição de suas infâncias. A formação de seu corpo, a relação social que contribui com seus aprendizagens, as etiquetas, as éticas, enfim, o processo formativo. Assim, as definições de cada povo sobre o que é aprender e quais os processos e as relações fundamentais para tal, o que se deve aprender por meio de que relação, como, quando e quanto devem ser levados em consideração no espaço escolar. A diversidade dos modos de conceber o conhecimento e a sua produção, então, deve ser discutida e contemplada nos projetos educativos da educação infantil no contexto indígena. Nos ambientes escolares, as crianças não devem ser privadas de compartilhar a comida com seus parentes, de criar e fortalecer os laços de parentesco, de contatos afetivos, de brincar com seus pares, de se relacionar com todas as gerações, aprendendo os lugares e as atribuições de cada um, aspecto importante na construção de suas identidades. Desse modo, a escola, compreendendo que as crianças são partes da comunidade, não pode segregá-las das atividades socioeconômicas e rituais e das relações sociais que as constituem, devendo prever sua participação nessas atividades e sua convivência com os diversos atores neles envolvidos. Nesse sentido, é importante que a educação escolar das crianças contemple as iniciativas e atividades educativas complementares à escola e de caráter comunitário, voltada à valorização cultural, ao processos próprios de transmissão e socialização dos conhecimentos e à sustentabilidade socioambiental dos povos indígenas. Com isso, o calendário da escola indígena, por exemplo, deve prever a possibilidade de participação das crianças nessas atividades, considerando-as também letiva essa participação. Parte da formação da criança indígena não deve ser confundida com exploração do trabalho infantil. Alternativamente, se pode pensar em uma educação infantil que não as encerre nos muros da escola, nem as prive das relações que são importantes para sua formação e socialização, não sendo uma mera antecipação da escolarização e alfabetização precoce, respeitando os projetos socioeducativos de cada povo. Na organização dos espaços e dos tempos da educação infantil nas escolas indígenas, deve-se observar as seguintes orientações. A. As práticas culturais comunitárias devem ser reconhecidas como parte fundamental da educação escolar das crianças e vivenciada por elas, nos seus espaços e tempos apropriados. B. Deve-se considerada a importância da presença dos sábios e especialistas do conhecimento tradicionais de cada comunidade, garantindo-lhe a participação no processo educativo. C. A presença das mães ou daqueles que são responsáveis pelas crianças de acordo com as práticas comunitárias de cuidado deve ser garantida. D. A educação escolar das crianças indígenas deve fazer uso dos diversos espaços institucionais de convivência e sociabilidade das comunidades, como, por exemplo, Casa da Cultura, Casa da Língua, Centro Comunitário, espaços tradicionais de ensino. As atividades pedagógicas desenvolvidas nestes espaços deverão ser reconhecidas pelas instâncias normativas como atividade letiva. E para a oferta da educação infantil nas escolas indígenas, deve-se garantir a estrutura adequada de acordo com a especificidade e a decisão de cada comunidade. F. A organização das turmas deve respeitar as idades das crianças, tal como definidas pela comunidade escolar, considerando-se inclusive a possibilidade de criação de turmas com faixa etária diferente, tanto na escola quanto nos outros espaços de aprendizagem da comunidade. G.
A idade da entrada da criança na escola deve ser definida pela comunidade indígena após consulta livre, prévia e informada com diagnóstico e avaliação. H. A organização das crianças por gênero deve também ser definida por cada comunidade, tanto na organização da escola quanto nas atividades e nos aprendizado específico. I. A língua em que serão desenvolvidas as atividades escolares deverá ser decidida previamente com ampla participação comunitária, sendo prioritária a alfabetização da língua indígena quando for o caso. J. O direito à educação infantil deve ser garantido independente da quantidade de crianças matriculadas na escola, não devendo restringir-se aos parâmetros quantitativos definidos a priori pelo sistema de ensino. 4.2 Ensino fundamental. O ensino fundamental em seus primeiros anos foi, durante muito tempo, a única etapa de ensino ofertada nas escolas indígenas. Sua universalização ainda hoje continua sendo um desafio, o que traduz a indagação, a inadequação das estruturas educacionais do sistema de ensino e a ineficácia das políticas públicas que visam garantir aos estudantes indígenas o acesso, permanência e conclusão com êxito dessa etapa da educação básica, em que pesem os avanços significativos dos últimos tempos realizados, com a formação de professores, a construção e ampliação da escola, a melhoria na alimentação e transporte escolares. O direito à educação escolar, mesmo na fase considerada fundamental, não foi conquistado plenamente pelos povos indígenas, que reivindicam a presença da escola em suas comunidades. Para a garantia do ensino fundamental, direito humano social e público subjetivo, será necessária a conjugação de sua oferta com a política pública destinada aos diferentes âmbitos da vida do estudante indígena e de suas comunidades, o que significa dizer que as políticas educacionais devem ser articuladas, por exemplo, com as políticas ambientais, territoriais, de atenção à saúde, cultura, ao desenvolvimento econômico e social, para que sua oferta esteja adequada de modo mais efetivo às concepções e modos de ser indígena. Nesse sentido, a criação e implementação de políticas educacionais diferenciadas e específicas para a população indígena, requerendo as condições supracitadas de articulação com as outras políticas públicas e condição sine qua non para a garantia do direito à educação escolar a estes atores sociais. O ensino fundamental aliado à ação educativa da família e da comunidade deverá ser constituído em tempos e espaços de formação para a cidadania indígena plena, articulada tanto ao direito à diferença quanto ao direito à igualdade. Essa cidadania poderá ser construída por meio de acesso aos códigos da leitura, da escrita, das artes, dos conhecimentos ligados às ciências humanas, da natureza, matemática e linguagens, bem como do desenvolvimento da capacidade individuais e coletiva necessárias ao convívio sociocultural da pessoa indígena com sua comunidade de pertença e com outras sociedades. Noutros termos, o ensino fundamental deve assumir a função de propiciar aos estudantes indígenas os conhecimentos escolarizados fundamentais para o trânsito das suas vivências dentro e fora da comunidade. O ensino fundamental deve ainda aliar as práticas educativas às práticas do cuidar no atendimento às necessidades de estudantes indígenas desta etapa de educação básica em seus diferentes momentos de vida, infância, juventude e fase adulta. Sendo assim, os cuidados corporais, a afetividade de acordo com os sentidos que lhe atribui cada comunidade ou grupo indígena precisam se constituir em parte das ações educativas e estendidas a todos os estudantes, atendendo aos diferentes grupos ou categorias de idade definidos comunitariamente. A ludicidade como estratégia pedagógica, por exemplo, não deve restringir-se ao universo da educação infantil, podendo repassar vários momentos do processo de ensino-aprendizagem nas escolas indígenas que ofertam o ensino fundamental. De acordo com esta orientação, as brincadeiras, as danças, as músicas e os jogos tradicionais de cada comunidade e das diferentes culturas precisam ser considerados como componentes curriculares ou instrumentos pedagógicos importantes no tratamento das questões culturais, tornando mais prazeroso o aprendizagem da leitura, da escrita, das línguas, dos conhecimentos, da ciência e das matemáticas, das artes. Organizado em ciclos, seriação, etapas ou módulos, a oferta do ensino fundamental na escola indígena segue, na maioria dos casos, a proposta organizacional definida pela Secretaria da Educação. No entanto, faz-se necessário destacar que as escolas indígenas possuem autonomia para, na definição de seus projetos político-pedagógicos, organizar o ensino fundamental de acordo com a especificidade de cada contexto escolar e comunitário.
As escolas indígenas, dentro de sua autonomia, devem adequar os currículos do ensino fundamental aos tempos e os espaços da comunidade, atentando para os diversos tempos e modos de aprendizagem de cada estudante indígena. Nesse sentido, os currículos e programas escolares devem ser flexíveis, adequados ao desenvolvimento e à aprendizagem dos estudantes indígenas, nas dimensões biopsicossociais, culturais, cosmológicas, afetivas, cognitivas e linguísticas, dentre outras. Corroborando com estes objetivos, cabem aos professores indígenas do ensino fundamental a construção e utilização de métodos, estratégias e recursos de ensino que melhor atendam às características e necessidades cognitivas e culturais dos estudantes de sua comunidade. O conjunto dessas orientações está em conformidade com a Resolução CNE-CB número 7/2010, que reconhece em seu artigo 40 o direito dos povos indígenas de terem respeitado as suas peculiares condições de vida e a utilização de pedagogias condizentes com a sua forma própria de produzir conhecimentos, observadas as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação básica. Na mesma direção, a Resolução CNE-CB 3/99, ao reconhecer as condições das escolas indígenas como instituições educativas regidas por normas e ordenamentos jurídicos próprios, autoriza os professores indígenas ao exercício da gestão pedagógica e administrativa de sua prática escolar diferenciadas. Mas, adiante do contexto de expansão das escolas indígenas, em muitos casos, seus professores têm enfrentado problema na formação dos núcleos ou equipamentos gestoras, tendo em vista o alinhamento dos critérios estabelecido pelo sistema de ensino em relação às realidades socioculturais dos povos e comunidades indígenas. Sendo assim, as secretarias de educação precisam, em articulação com as comunidades indígenas, definir a composição do quadro de indígenas que gestará a escola, observando se o estabelecimento de critérios em comum acordo. Isto ajudará a promover maior reconhecimento do direito dos indígenas a assumirem um controle social dos seus projetos de educação escolar. Além disso, para que se efetive a autonomia das escolas indígenas, é imprescindível, por exemplo, a participação dos professores indígenas nos espaços de acompanhamento e controle social do ensino fundamental, tais como o Conselho de Alimentação Escolar, conselhos de execução dos recursos de avaliação do sistema e redes, bem como da própria educação básica. No respeito à autonomia da escola indígena, a organização atual do ensino fundamental, com duração de 9 anos, ao instituir a obrigatoriedade da matrícula dos estudantes com 6 anos de idade, conforme dispõe a LDB, alterada pela Lei 11.274 de 2006, deve adequar-se aos imperativos socioculturais das comunidades indígenas, bem como o fundamento de seus projetos de escolarização, assim em que pesem os aspectos positivos dessa ampliação de duração do ensino fundamental para outros segmentos da população brasileira, possibilitando a entrada das crianças mais cedo na escola. A opção de alguns grupos indígenas pela não inserção da criança muito pequena na escola também deve ser respeitada. Recomenda-se, então, que a idade de matrícula das crianças no ensino fundamental poderá ocorrer após os 6 anos de idade para os grupos indígenas que assim optarem em razão das especificidades de suas práticas culturais de cuidar e educar. No que se refere à universalização do ensino fundamental nas comunidades indígenas, uma das questões prementes está ligada à implementação e ampliação, onde for o caso, do segundo segmento do ensino fundamental. Tal ação coloca novos desafios para as escolas indígenas e seus professores, como a questão da adequação da formação docente, da necessidade de ampliação de investimento no transporte e alimentação escolar, de adequação da estrutura de prédios escolares compatíveis, equipamentos imobiliários para os diferentes públicos, crianças, jovens e adultos, atendido no ensino fundamental, e a adaptação das funções dos docentes indígenas, materiais didáticos e pedagógicos, bem como das metodologias do ensino, a necessidades e características dos anos finais do ensino fundamental. Por fim, no que diz respeito à especificidade das escolas indígenas, embora o sistema de ensino tenha dividido a responsabilidade com a educação básica, ficando geralmente o ensino fundamental a cargo do município e o ensino médio sob a responsabilidade dos estados, a oferta de educação escolar indígena é de competência dos estados. Portanto, a oferta do ensino fundamental nas escolas indígenas, com tudo o que lhe diz respeito, deve ser da alçada dos estados, cabendo-lhe o provimento de recurso necessário à garantia do ensino fundamental
fundamental aos estudantes indígenas de acordo com sua especificidade. Há ainda que se considerar o fato do Sistema Nacional de Ensino estar organizado no percurso formativo que vai da educação infantil ao ensino superior e após a graduação. Todavia, entre algumas comunidades indígenas, há outro percurso de formação para o desempenho de papéis especializados, que nem sempre obedecem à sucessão unilinear das etapas presente no Sistema Nacional. Na garantia do direito à diferença, é necessário, então, que o sistema de ensino reconheça a validade social e pedagógica desse processo formativo diferenciado. No que concerne às práticas linguísticas nas escolas indígenas, a prevalência do português em contexto comunitário bilingue ou multilingue expressa a desvalorização em algumas situações. Aqui está sujeita à diversidade sociolinguística do país. Há casos, no entanto, em que a língua da instrução adotada nos anos iniciais do ensino fundamental e a língua indígena, evidenciando a estratégia comunitária para a salvaguarda, vitalização e valorização dessa língua nos processos escolares, faz-se necessário para a solução do problema das ameaças à sociodiversidade linguística no ambiente educacional, a criação e implementação de uma política linguística nacional que assegure a obediência do princípio do bilinguismo e multilinguismo que rege as propostas da educação escolar indígena. Nesse sentido, a Câmara de Educação Básica do Conselho Nacional de Educação, por meio do parecer CNE-CB 10/2011, recomendou ao Ministério da Educação o planejamento e a execução de uma política sociolinguística para os grupos indígenas em contexto de escolarização assentada nos princípios de igualdade e da diferença. Esta política linguística deve possibilitar, dentre outras coisas, a formação sistemática dos quadros técnicos do sistema de ensino e, igualmente, dos professores indígenas, docentes e gestores, e seus formadores no conhecimento das teorias que analisam os fenômenos sociolinguísticos das línguas em contato, tendo em vista a assimetria nas relações entre o uso do português como língua nacional hegemônica na tradição escolar escrita e as línguas indígenas tradicionalmente ligadas à expressão oral. No atendimento a esta e outras demandas da educação escolar indígena, o sistema de ensino deve reformular suas referências legais e normativas, considerado as diferenças socioculturais das comunidades indígenas, com vista a assegurar os direitos dessa comunidade a construir sua própria escola, de acordo com seus projetos de comunidade sociocultural. Neste termo, a educação escolar indígena, instrumento de construção da autonomia política e de apoio aos projetos socioetários da comunidade, deve promover a reflexão da especificidade das realidades socioculturais indígenas, realizando processos formativos adequados ao desenvolvimento das comunidades, incluindo a formação profissionais e étnicas.